E pronto. 1 hora. Vamos começar. Se alguém for entrar, aparece notificação para mim. Pessoal, estou gravando a reunião. Vou disponibilizar no Class depois, tá? Não está aparecendo minha imagem, porque eu não estou gravando diretamente pelo Meet. Estou gravando pelo Wondershare. No caso, permite fazer alguma edição. No caso, depois, se for necessário. E vamos conversar sobre a nossa quinzena. A Ciências Integradas ainda será postado para vocês ainda, né? Mas já vou antecipar o que será feito nessa quinzena e como vamos trabalhar. E a sequência que teremos no decorrer do ano. Como vocês já observaram nas quinzenas anteriores, trabalhamos um pouquinho com a evolução tecnológica, acompanhei vocês no Class e muitos comentários que vocês deixaram, a pesquisa que fizeram foi de grande valia. Pena que não foi no presencial para pudéssemos ter uma discussão em sala, fazer no caso, um pequeno debate. Teve muitos pontos de vista lá que, pra falar a verdade, estão de parabéns. E continuam, tá? No caso, observei lá sobre a criação de robôs. Na atividade anterior, alguns demonstram que robôs possam vir ocupar nosso lugar no mundo, outros já vê como um auxílio, né? Mas já podemos ver muito o impacto disso. Você já deve ter ouvido falar daquela Alexa, Google Mini, entre outros aparelhinhos que é capaz de, hoje, não é capaz de limpar uma casa, por exemplo, apesar de termos aqueles aspiradores de casa que você pode deixar ligado o dia inteiro, mas focando naquela Alexa e a Google Mini. É como se fosse um robôzinho. Você vai conversando, ela vai te respondendo, pergunta informação local, informação pessoal sua, até trabalho, alguns sobre o trabalho vai te responder. Ela bem prático. Hoje ainda não está tão o preço dela, se for comparado a um tempos atrás, a hoje já está bem mais acessível e a aplicação dela é bem interessante. Cabe a uma pesquisa, Futurcity, no caso for do interesse de vocês. Entretanto, olhando para o outro lado, no caso a preocupação que alguns de vocês demonstraram, temos também o que aconteceria se a tecnologia superasse ainda mais as interações humanas e acabasse tomando nosso lugar. Por exemplo, hoje sabemos que as grandes potências mundiais, a maioria das vezes é calculada pelo seu poder de fogo, né? Se for olhar um robô que se quisesse se vingar da toda a raça humana, uma suposição, tá? Viajar um pouquinho no futuro, mas quisesse vingar toda a raça humana, coordenaria um ataque nuclear e dizimaria todos os humanos da face da Terra. Porque para o robô, o oxigênio, alguns elementos químicos, é irrelevante. Já para o ser humano é fundamental. Vou começar a compartilhar a tela aqui, vou mostrar a nossa PC e o que será trabalhado nessa quinzena, tá? Alguém confirma para mim na hora que começar a apresentação que eu perco o contato visual dessa tela do Meet, tá? Apareceu aí para vocês a tela do Word? Apareceu, professor, só que, tipo, não tá aparecendo nada. Só tá que tem outra tela. Não carregou, não? Bem, no meu, né? Não sei no dos outros, hein? Alguém pode comentar se apareceu para algum, por exemplo, documento do Word, atividade pedagógica complementar segundo bimestre. Alguém está conseguindo ver No isso? meu apareceu, professor. Aí, agora apareceu pra mim. Apareceu?
Se por acaso começar a travar ou algo do tipo, vão me avisando, por favor. Aí eu vou pausando. Apesar que eu estou usando outro programa para gravação, por exemplo, quando trava, se eu gravo pelo Meet, no Google Class vai aquela imagem travada também. Estou gravando por um software já instalado no computador que não necessita da internet. Então, no caso, na gravação não terá travas ou redução da qualidade. Caso tenha dúvida, depois é possível rever, tá? Bom, Beleza. nossa quinzena, vamos trabalhar essas duas habilidades: reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas e investigar e analisar funcionamento de equipamentos elétricos, no caso eletrônico, sistema de automação. Então, por isso, essa parte aqui, ó, como pensa um robô? Já vocês observaram na quinzena anterior, que viemos trabalhando com isso. É um projeto um pouquinho maior, no caso, vamos trabalhar no decorrer do ano. Acredito que vai contemplar o ano inteiro, mas essa parte aqui, ó, como pensa o robô, daqui é um capítulo de um projeto um pouquinho maior. Desculpa riscar em cima da linha, estou acostumando com essa ferramenta nova, tá? Mas em breve eu vou estar um pouquinho mais profissional. Vamos lá, como pensa o robô? No início perguntamos, foi aquela pergunta que a maioria já enviou no Class, aquele anseio, no caso de ser, algumas profissões já estão sendo substituídas por robôs, isso é óbvio, né? E algumas não têm tanta facilidade em ser substituída, não sei o que nos aguarda no futuro. Por exemplo, na indústria, vamos pegar aqui na nossa região, temos as usinas, né? A parte de colheitadeira de cana. Antigamente, para colher uma cana, era um serviço manual e empregava diversas pessoas. A colheita demorava um pouco mais de tempo, porque o carregamento também era manual, tudo manual. Hoje, temos aqueles tratores enormes, no caso, né? Um pouquinho caro também, em torno de 3, 4 milhões de reais, uma colheitadeira daquela, mas que faz esse serviço que era necessário de centenas de homens para realizar. Ou seja, uma pessoa que opera o trator, aquela colheitadeira de cana, essa pessoa faz o recolhe, no caso, retira da terra, e o próprio trator já coloca no área de descarga, ou seja, não tem aquela parte para carregar a cana, embarcar no caminhão e cortar a cana, no caso, seria o primeiro passo, né? Hoje é tudo feito por um trator um pouquinho grande. No caso, não sei se algum de vocês tem familiares que trabalham na usina, mas acredito que todos saibam do tipo de trator que eu estou falando. Mas e aí? O que aconteceu com esse pessoal que antigamente necessitava? Não falo por todos, mas grande maioria viu a necessidade que era de começar a buscar novas fontes, a estudar um pouco mais, porque o estudo está relacionado muito ao estudo e à aplicação que temos. Não sei se teve algum impacto na família de vocês, no caso assim, eu falo mais pelo que eu vivenciei, no caso, né? Tenho na minha família tem alguns tios que trabalhou nessa parte, foi fazendo cursos e hoje trabalha com colheitadeira também. Entretanto, uma parte bem interessante, conversando com um primo que trabalha na usina, tem o plantio automatizado, que é o plantio de cana, e tem um plantio manual. No caso, ali em Taquarussu tem uma reserva indígena. No caso, veio um cacique, vários índios para aquela região. Não sei se algum de vocês tem conhecimento disso. E qual que é o impacto disso? Onde eu quero chegar? Esse plantio feito pelos indígenas, a, a produção, no caso da área que é plantada por eles, nem se compara àquela produção automatizada. Já fizeram estudos em colhedeiras, tudo quanto é outro tipo, mas o plantio manual, no caso aquela onde a reserva indígena é contratado especificamente para isso, nem se compara ao plantio automatizado. Qual o segredo disso?
pessoal da usina estão estudando para saber onde está o segredo e futuramente, possivelmente, acabará substituindo também. Mas hoje, a maioria do plantio dessa usina aqui, Batayporã, Taquarussu, é tudo manual. Vamos dar sequência aqui na APC. O que a autora comenta aqui? Essa foi no caso, um robô. Foi feito o teste, tem diversas respostas, no caso, consegue conversar com a pessoa e simular muito a natureza humana. O que ela comenta, essa autora? Que os robôs não virão substituir, no caso, o trabalho humano. Eles virão apenas para auxiliar. Lembrando, isso daqui é um ponto de vista. Lembra, todo ponto de vista pode ser alterado futuramente. O que pode acontecer? Qual é o cuidado que devemos ter referente a isso? Lembrando, eu estou colocando opinião minha agora. Depois eu quero escutar a opinião de vocês também, tá? E temos diversos filmes, agora entrando na parte não tão científica, mas serve como apenas para raciocinar um pouco. Temos diversos filmes que relacionam essa área, né? O Eu, Robô, Exterminador do Futuro, aquele filme antigo. E recentemente foi lançado um no Netflix, mas a classificação indicativa dele não permite. O nome. Acho que o nome dele é Upgrade. Acho que deve ter aparecido para vocês aqui. No caso, em breve estará disponível alguma adaptação para que vocês assistam. Nesse filme Upgrade, a parte principal dele foi desenvolvido um chip de alta capacidade. No caso, ele veio para substituir o chip era capaz de calcular vários cálculos matemáticos em frações de segundo, era um mini computador. Resumindo, um microchip e um mini computador. Qual que foi a aplicação desse chip no filme? Tinha um casal, no caso, logo no começo do filme. O casal sofreu um acidente, a esposa foi, no caso, matar a esposa dele no acidente e deixaram ele tetraplégico. O cara que construiu esse chip, ele implantou o chip na medula óssea e fez que o chip operasse mediante as informações nervosas que o cérebro emite e transportando para essa parte seccionada que foi da medula óssea. Assim, a pessoa conseguiu voltar a ter as suas funções motoras todas de forma excelente, só que teve um efeito colateral. Esse chip que foi implantado começou a conversar com a pessoa, se passou por amigo dela, e para evitar o desligamento desse chip, que podia ser feito desligado, que necessitava ele era dependente dos comandos a quem ele estava instalado, numa situação de emergência, ele induziu o ser humano a desativar todos esses comandos, dando autonomia ao chip, ao corpo da pessoa. Ou seja, a pessoa era apenas um espectador do que o chip realizava no seu corpo. E o chip tinha acesso à memória, à visão, a tudo dessa pessoa. Ou seja, teoricamente, deu um corpo, como falo, deu um corpo humano a um computador. Aí no final do filme revela que isso foi sempre a vontade desse organismo, no caso desse microchip, no caso esse pequeno robô. Ele sempre quis ter um corpo humano. Mas em breve vocês poderão assistir. Eu acredito que a classificação indicativa dele era para 16 anos. Depois eu confirmo e envio no grupo de vocês, tá? Temos as 4 leis, no caso, na confecção para robôs. Lei 1. Um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. No caso, seria a Lei 0. Primeira lei. Um robô não pode ferir um ser humano por inação permitir que o ser humano sofra algum mal. Segunda lei. Um robô pode obedecer ordens que foram dadas por seres humanos, deve obedecer, exceto no caso que as fere ou entre em conflito com a primeira lei. Um robô deve proteger
a própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. No caso, essas seriam as leis da robótica. E qual serão nossas atividades para essa primeira quinzena? Duas atividades. No caso, esse registro diário de bordo seria um pequeno comentário no Google Class. Você consegue ver alguma falha nessas leis? Algum jeito de que o robô possa ferir uma dessas leis, ao mesmo tempo seguindo elas? Algum meio onde consiga encontrar uma brecha para desviá-las? Por exemplo, compara bem essa primeira lei e essa segunda. Consegue achar uma brecha entre elas que falhe na programação de um robô? E antecipando, aqui, reúno com 2 ou mais colegas, lembrando, estamos em pandemia. Aqui foi um projeto que era para trabalhar no presencial. Vamos adaptando aí conforme a pandemia. Essa reunião seria por onde? Faço reunião pelo WhatsApp, faz uma chamada de vídeo, se for necessário. Mas eu acredito que vocês já estão bem adiantados nessa parte. Mas tá, a nossa atividade será essa primeira pergunta aqui. A segunda será um comentário feito em dupla. Aí, no caso, vocês podem decidir como será feito isso. Sobre o que virá a seguir, no caso da nossa disciplina, em breve vamos trabalhar um pouquinho em programação e vamos começar a entender a ideia inicial de se criar um robô, tá? Mas assim, vamos introduzindo passo a passo, até chegar nessa parte, onde vai envolver um pouquinho de conceitos de lógica e estatística, que também está na nossa grade curricular dessa disciplina. Qualquer dúvida, vocês sabem onde procurar. Estou no grupo de sala de vocês. E deixa eu encerrar aqui.